Olá, estamos de volta com mais um programa do canal História Atual. E hoje nós iremos ter uma conversa, um bate-papo muito interessante e ao mesmo tempo preocupante pelo quadro que a gente vive no Brasil hoje. Nosso programa hoje discutirá as epidemias e as políticas públicas da saúde nos séculos XIX e XX no Brasil. Mantenha-se aí, sentado, que logo, logo nós teremos um papo com um especialista nessa área e que você vai perceber o grau de seriedade que o Brasil vive e que viveu em outros tempos. Conosco a professora Avorrane Araújo. Ela é graduada e mestre em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela foi bolsista do programa Luso Brasileiro Santander Universidades, com intercâmbio na Universidade do Porto, e também bolsista da CAPES. A professora Avorrane desenvolve pesquisas nas áreas de História das Saúdes e das Doenças, História da Alimentação. Atualmente é discente do doutorado no programa de pós-graduação em História das Ciências da Saúde da Fiocruz. A professora Avorrane abriu um pouco da sua agenda para conversar conosco sobre essa temática. A professora Avorrane, além das pesquisas que desenvolve, já produziu vários artigos em revistas especializadas. Dentre elas, O Sertão Febril, Impacto Microbiano e Escravidão nos Espaços Insalubres da província do Rio Grande do Norte, Ribeira do Seridó, entre 1856 e 1888, publicado na revista Mineme, de Caicó, em parceria com o grande e saudoso professor e pesquisador Muiractã Kennedy Macedo. Falar de Muiractã me deixa até um pouco emocionado pelo trabalho, pela semente que ele plantou no Rio Grande do Norte e que hoje a gente vê essa colheita de pesquisadores, de estudantes tão bravos Brasil afora. Neste primeiro bloco, nós iremos conversar sobre as epidemias na história do Brasil. Eu quero agradecer à professora Avorrane por ter aceito de forma muito gentil o nosso convite para este bate-papo. Professora Avorrane, mais uma vez obrigado, seja bem-vinda ao nosso canal e nós vamos conversar sobre um tema bastante complexo e curioso, já que nós estamos vivendo um momento de pandemia. Não é a primeira epidemia ou pandemia que o mundo, e em especial o Brasil, enfrenta. Ao longo da nossa história, enfrentamos outras tragédias desse tipo. Poderia nos falar de outras experiências no Brasil? Bom, obrigada, professor Lemuel, pela oportunidade de estar aqui no seu canal, né, falando um pouco sobre a questão das epidemias no Brasil e também sobre o evento, né, que a gente está realizando aí nesse período. A gente está falando num momento, né, assim, muito conturbado da história do país, né, quiçá do mundo, né, que é a pandemia de Covid-19. Essa pergunta ela é muito interessante, né? Inclusive, nós, historiadores, estamos sendo muito chamados para falar sobre ela, né? Você pontuou bem no início da pergunta, não é a primeira pandemia que a humanidade sofre, né? Assim, a gente teve a de gripe espanhola, né, em 1919, né? Então, a gente teve esse cenário aí durante o século XX, com essa pandemia. O Brasil, ele foi afetado de certa forma, né? Assim,
Tem alguns estudos na área da gripe espanhola no Brasil, no caso do Rio Grande do Norte em específico, né, que é a minha área de estudo, assim, de espaço, né, da área da historiografia. Eu não conheço trabalhos na área de gripe espanhola, né, no Rio Grande do Norte. A gente tem trabalhos na área da Bahia, né, assim, Rio de Janeiro, que a gente vê que foi impactante, né, porque veio com os navios, né, então teve toda essa questão, essa política do isolamento, né, o que a gente tem que pensar em relação a essas experiências, né, e aí o papel do historiador, ele é fundamental nesse sentido, é que a gente deve analisar o contexto de cada epidemia, não é? Essa questão, e você sabe muito bem, né, Lemuel, que você é professor de história, comparar uma epidemia com outra é um aspecto muito complexo. A gente tem que levar em consideração o momento histórico, né, em que aquela pandemia/epidemia apareceu em determinada localidade, tem que levar em consideração as políticas públicas daquela época, como a gente está vivendo na atual conjuntura com o Covid-19. Né? Então, eu acho que o papel do historiador ele é fundamental para a gente entender, né, essas experiências do adoecimento, essas experiências com as epidemias na pandemia ao longo da história, pensando na particularidade de cada uma delas. E a gente tem muito essa conversa entre historiadores de que a história também nos ensina, né? Então, assim, são os ensinamentos que essas experiências que a gente acumulou com as pandemias que vão nos fazer refletir sobre a atual conjuntura, né? Por exemplo, as políticas de isolamento, a gente sabe que as políticas de isolamento, elas são bem mais antigas, né? A gente tem aí a peste negra na Idade Média, né? No período medieval, que quando ela surgiu, houve aquela política do isolamento, né? Da quarentena, que chama, que a quarentena, o nome é quarentena por causa dos 40 dias, né? E hoje tem toda uma reformulação acerca disso, não é 40 dias mais, né? Então, e agora é isolamento social, distanciamento social, então até os termos eles mudam conforme a conjuntura histórica, né? Então, é importante pensar nos conceitos e nas políticas do período, né? Assim, então, a grande lição, né, e para responder a sua pergunta, é pensar as particularidades de cada doença, de cada pandemia. Né? Vou falar mais particularmente da Covid, que é o que a gente tem vivido nos últimos meses, né, nos últimos anos. A gente viveu esse momento, estamos vivendo esse momento do isolamento, né? É claro que essa geração, né, do século XXI, nós fomos pegos de surpresa, mesmo que a gente tenha experiência com isolamentos, né, de pandemias anteriores. Para a gente é difícil viver na pele, na história, né? A gente pesquisa isso no passado e nós estamos vivendo isso no presente. Eu costumo até falar com o pessoal que pesquisa na área da história das doenças que está sendo difícil para os historiadores viverem o tempo presente, né? O quanto é complicado isso. Então, a lição que eu deixo, né, e para responder essa pergunta, é nesse sentido, é que a gente tem que olhar cada pandemia e epidemia em sua particularidade, né, e ver o que é que mudou dos tempos para cá, as questões das políticas, o que é que tem se adotado, o que é que não tem se levado em consideração no tocante às medidas de saúde. Então, todos esses aspectos são importantes para a gente refletir sobre as doenças que aparecem ao longo da história, né? Então, é isso, é pensar isso nas conjunturas e nas particularidades de cada pandemia. Nós, dentre as várias epidemias e doenças que surgiram já ao longo da história do Brasil, a gente pode citar varíola, febre amarela, cólera, mais recente a AIDS, o HN1, dentre tantas outras que o Brasil e o mundo já sofreu e adquiriu experiência no enfrentamento dessas doenças, né? Através de políticas públicas, se é que existiam políticas públicas nesses períodos. Como é que você vê, através de suas pesquisas, suas leituras, que os governos, aliás, como é que você vê essas doenças do passado
com o que a gente está vivendo hoje, né? E se a gente encontra semelhanças e diferenças, tanto na pandemia ou nas doenças, como na diferenças entre elas, divergências e convergências entre essas doenças. Sim, então cada uma delas, essas doenças que você falou aí, elas são configuradas como pandemia barra epidemia, né? Então, cada doença, ela tem, dá um vídeo no seu canal, assim, para cada uma delas, né? Porque, de fato, são doenças muito particulares. Mas o que eu gostaria de destacar, assim, de modo geral, pensando nessas doenças e nas políticas, né, que existiram durante o período em que elas apareceram, eu vou pegar o caso da varíola, por exemplo, que foi uma coisa que eu investiguei aí no Rio Grande do Norte, né? A varíola, eu encontrei muito nos relatórios de presidente de província problemas com a vacinação. Né? A vacinação contra a varíola ela foi descoberta na segunda metade do século XIX, né? E aí começou-se, não é, a gente não vai chamar aqui de políticas públicas, né? Porque não, o termo não faz sentido para o período, né? Porque é anacrônico, mas a gente pode pensar em ações públicas de saúde, né? Eram ações que esses governos realizavam. Então, existia um medo contra a vacina da varíola. Isso eu vi muito, é muito recorrente nos relatórios de presidente de província do Rio Grande do Norte, né? As pessoas tinham medo de se vacinar contra a varíola porque elas acreditavam que a varíola, a vacina era doença. Eu encontrei muito esse relato nos relatórios de presidente de província, né? Os presidentes dizendo, a população não quer se vacinar porque eles falam que a vacina é a doença. Então, havia uma falta de informação, né? Os próprios presidentes de província do período, eles não sabiam lidar bem com essa questão do transporte da vacina, né? Eu encontrei, por exemplo, no relatório do presidente de província da segunda metade do século XIX, o presidente dizendo que tinha pedido certa quantidade de vacina contra a varíola na província de Pernambuco. E quando ela chegou no Rio Grande do Norte, ela já chegou deteriorada, sem o efeito esperado, porque não existia, né, o sistema de refrigeração que temos hoje para conservar as vacinas. Então, elas chegavam no Rio Grande do Norte, na segunda metade do século XIX, com esses problemas de eficácia. Então, e aí também existia toda uma discussão científica na época sobre a eficácia ou não da vacina, existiam as discussões, por exemplo, sobre a forma de como se contraía a doença, né, que a gente tem visto muito isso atualmente, né, então a vacina contra a varíola, ela foi um problema muito, muito recorrente, não só na província do Rio Grande do Norte, durante o século XIX, mas também no Brasil. A gente viu casos parecidos também no Rio de Janeiro, né? Essa questão do transporte da vacina, essa questão da população ter medo de se vacinar, eram questões, né, que apareciam em outras províncias do período, né? Eu estou falando mais particularmente do Rio Grande do Norte, que é o que eu investiguei mais a fundo. E aí, em 1904, né, a gente sabe que é instaurada a obrigatoriedade contra a vacina, né? A obrigatoriedade em se vacinar contra a varíola. E aí a revolta da vacina, aqui no Rio de Janeiro, né? Então, isso, de certa forma, pelo menos na imprensa que eu investiguei do Rio Grande do Norte, né? E aí eu falo mais particularmente dos jornais de Mossoró, né? Que é os que eu utilizo mais na minha tese de doutorado atualmente. Essa questão da revolta da vacina, pelo menos nos jornais, nesses jornais que eu investiguei, ela não aparece com tanta frequência. Falou-se, né, houve essa repercussão de que houve a revolta da vacina, né, houve uma revolta da população em se vacinar no Rio de Janeiro, mas é uma nota bem pequena que aparece no jornal, né, não foi, claro que aqui no Rio de Janeiro foi mais impactante, né, porque a imprensa aqui era bem forte, e isso aconteceu aqui, mas o que é interessante perceber, Lemuel, no caso da varíola, por exemplo, é essa questão da vacina, né? O quanto é muito interessante esse medo que a população tinha de se vacinar e como a gente meio que está vivendo isso atualmente. Naquela época, a gente tem que pensar o seguinte, a maioria da população era analfabeta, não era letrada.
os próprios presidentes de província do período, eles não sabiam explicar bem, né, o funcionamento da vacina, eles falavam que ela era importante, né, mas não existia o que a gente tem hoje, por exemplo, com a informação, né, com especialistas no assunto falando, na imprensa, nas redes sociais. Então, é muito interessante perceber esse contexto histórico das epidemias, principalmente no local onde a gente vive, por exemplo, no Rio Grande do Norte. Né? Como é que a varíola ela se deu no Rio Grande do Norte, como é que ela impactou. E outra coisa, outro dado interessante, Lemuel, é que os presidentes de província, eles cobravam a todo momento um mapa de vacinação. O que era o mapa de vacinação? Nada mais é do que você informar para os presidentes de província na época quantas pessoas tinham se vacinado. Quantas pessoas tinham tomado a primeira dose, né? E quantas pessoas voltaram, que eles, naquela época eles chamavam de vacinação e revacinação. Né? Então, existia essa política, eles chamavam isso, né? Tinha esse nome. E eles pediam a todo momento um mapa de vacinação. Então, não tinha como mapear quantas pessoas tinham sido vacinadas no período, porque muitas cidades do Rio Grande do Norte não enviavam para Natal o mapa de vacinação. Né? Então, esses dados, eles existem nos relatórios de presidente de província, a gente analisa com todo aquele cuidado da questão da estatística, sabendo que aqueles dados ali, nem tudo que aparece, né, aparecia acerca da vacinação, aqueles dados estavam completos, né? Então, é muito interessante perceber essas questões, que é o que a gente vê hoje na questão da contagem do número de vítimas, né, da Covid-19, e aí já é outro cenário, né, a gente tem toda a tecnologia, né, para computar esses aspectos, mas a gente vê que ainda há certos problemas, né, houve aquele problema do ano passado, do Ministério da Saúde não reportar alguns dados, e aí depois a imprensa começou a computar, não é, esses dados. Então é muito importante perceber isso, né, como essas epidemias, elas vão nos ajudando a pensar, né, nessas políticas que a gente tem hoje e como elas eram no passado, né. Então aí eu estou falando mais especificamente do contexto da varíola. As outras doenças que você citou aí, ela é muito complexo porque, por exemplo, a febre amarela, houve a questão da controvérsia científica, né, acerca de como a doença se manifestava, se era por um mosquito, né, existiam as teorias da época. A AIDS nos anos 80 é importante pontuar a questão do estigma, mas nos anos 80, quando ela surgiu muito com uma cara específica, que era os gays, né, assim, tinha uma população específica, então tinha o estigma da doença, né? Então é muito importante, que é o que a gente inicialmente o que a gente tem visto na Covid-19, as pessoas tentando saber de onde foi que surgiu a doença. E aí aquela teoria acerca de que foram os chineses, né? Foram os chineses que mandaram, foi um vírus que escapou do laboratório. Então, assim, é muito interessante ver como essas perguntas, elas sempre voltam para a humanidade. Então, de onde essas doenças surgem, a quem elas atingem. Inicialmente, a gente tinha um pouco essa discussão do Covid-19, do grupo de risco. Hoje já não tem mais essa discussão, né? Não tem grupo de risco para a Covid, né? Ela ataca, ela vai afetar todos nós, né? Então, assim, é muito interessante perceber esses movimentos, né, das epidemias / pandemias ao longo da história, né? Então, são essas questões que eu queria pontuar mais, e aí eu falei mais especificamente da varíola, que foi o que eu acompanhei mais no Rio Grande do Norte, né, nos documentos da província do Rio Grande do Norte do século XIX. Professora, quais os setores da sociedade mais atingidas por essas epidemias? E como é que governo e sociedade reagiram ou reagem a essas situações? No caso, eu vou falar especificamente também no século XIX, fazer um paralelo com os dias de hoje também, né? No caso da varíola, quando eu investiguei um pouco ela no Rio Grande do Norte, era perceptível, né, que
ela atingiu, de fato, toda a população do Rio Grande do Norte, e aí, independente da classe social, do período, mas a gente viu que ela teve uma taxa de mortalidade muito, muito alta entre os escravos da época, né, que era aquela população que estava ali trabalhando nas fazendas, né, trabalhando na lida do dia a dia, né, então, a população mais pobre da época. Então a gente vê, por exemplo, dados de Natal da população dos pescadores, né, das pessoas que trabalhavam nos mercados públicos. Então, por mais que tenha um grupo específico, quando a doença aparece nela e ela atinge, a gente vê que depois esses dados eles começam a mudar, porque aí a gente vê políticos da época contraindo a varíola, né? Então é muito interessante perceber essas questões do contexto populacional. Eu lembro que quando eu estava lendo os relatórios de presidente de província do Rio Grande do Norte, uma das medidas em que eles adotaram durante a epidemia de varíola no Rio Grande do Norte foi a queima dos objetos dos doentes, né? Eles falavam, em alguns momentos dos relatórios, eles falavam que ao se perceber, né, que a pessoa estava com varíola, ela deveria ser isolada num canto da casa, as pessoas que estavam ali, né, cuidando daquela pessoa deveriam ter os cuidados, e aí os objetos deveriam ser queimados, né? Então é muito interessante ver as medidas da época, né, que eram adotadas. Se eu não me engano, por volta dos anos de 1870, né, por aí, o governo provincial do período, no Rio Grande do Norte, eles construíram um lazareto só destinado a pessoas que tinham varíola, que era o chamado Lazareto da Piedade. Existia o Hospital de Caridade em Natal, mas aí, dado o número de pessoas e aí é muito interessante pontuar isso, Lemuel. O Hospital de Caridade, em Natal, ele foi construído por causa da epidemia de cólera em 1855. Ela começou a atingir os prisioneiros da cadeia de Natal, e aí eles começaram a pensar em como eles iam cuidar desses prisioneiros, né, que ficavam na cadeia de Natal. E aí eles construíram o Hospital de Caridade. A demanda do hospital já era antiga, mas aí, dada a epidemia de cólera que abalou o Rio Grande do Norte, houve a necessidade de construir o Hospital de Caridade, e aí eles levaram inicialmente os presos, né, e depois a epidemia se alastrou, e aí eles tiveram que atender a população de um modo geral, e aí com a epidemia de varíola que foi surgindo nos anos de 1870 e com a seca de 77, isso piorou por causa dos retirantes da seca, né, assim, essa leva de pessoas saindo dos sertões do Rio Grande do Norte para Natal, ocasionou esse problema, né, assim, de certa forma, porque essas pessoas estão andando e elas já andam com fome, já andam com sede, então o sistema imunológico já está baixo ali, né, então a varíola ela já encontra a oportunidade perfeita de afetar aquele organismo já debilitado dos retirantes. Então, em 1877, a epidemia de varíola ela agraçou de forma muito violenta no Rio Grande do Norte. E aí, lendo os relatórios da época, eu pude perceber que eles tiveram a necessidade de construir um lazareto só para as pessoas que estavam sofrendo da epidemia de varíola. Boa parte dessas pessoas que foram encaminhadas para o Lazareto da Piedade eram os retirantes da seca, né? Então, eles levaram essas pessoas para o Lazareto da Piedade. Então, veja que as medidas que eram adotadas na época eram muito nesse sentido do caráter provisório, né? De você ter que decidir naquele momento. O cemitério do Alecrim é outro dado interessante que em Natal, que ele foi construído também em 1855 por causa da epidemia de cólera. A mortalidade foi tão alta que eles tiveram que abandonar, né, os enterramentos dentro das igrejas e construíram os cemitérios para enterrar as pessoas que estavam doentes de cólera. Né? Então, a gente teve duas epidemias aí muito fortes no Rio Grande do Norte, que foi o cólera e a varíola, que mudaram a dinâmica, né, da província naquele período,
E é muito interessante acompanhar esses processos, né? Hoje, e aí trazendo um pouco para a realidade nossa. Quando a Covid-19 chegou no Brasil, né, ela já estava bem alta na Itália e na Espanha, né? A gente, inclusive, pelo menos eu fiquei muito assustada com a rapidez e a letalidade de pessoas na Europa, né? E eu lembro que o primeiro caso que apareceu aqui no Brasil foi, e a primeira morte, né, foi a de uma empregada doméstica. Isso é muito emblemático, porque é uma pessoa que estava trabalhando, né, estava realizando o seu serviço. Eu lembro que na época isso foi muito chocante aqui no Brasil. E depois começaram a se pensar em medidas, né, de como, pelo menos, não pegar o vírus naquele momento, né? Então, o isolamento social foi uma das primeiras medidas, né? O uso da máscara, o uso do álcool em gel, e aí a gente teve toda aquela corrida nos supermercados, as pessoas indo procurar essas medidas de proteção nas farmácias e nos supermercados, e aí a gente houve essa falta desses produtos, né, que eram importantes, que são importantes ainda, né, para o combate à Covid, para a gente se proteger da Covid. E eu lembro dos hospitais de campanha, né? E aí começou-se a construir os hospitais de campanha. Então foram políticas assim que foram acontecendo de forma muito rápida, né? Então, se a gente for parar para pensar nas medidas e nas ações políticas e públicas de cada período, a gente vê muito essa questão da rapidez de ter que pensar em medidas mais eficazes e mais rápidas possíveis para tentar combater os vírus, né, e as formas de se contrair a doença, né? Então, é muito interessante perceber isso, né? E como a sociedade reagiu, né? Que foi outra pergunta que tu me fez. No caso do século XIX, com a questão da varíola, né, a gente, como eu enfatizei logo na primeira pergunta, houve essa rejeição da população em se vacinar. É muito interessante que houve uma procura dos curandeiros, e aí a gente vê o embate da ciência com os curandeiros, os presidentes de província falando que tem um caso muito interessante no Rio Grande do Norte, que tinha um curandeiro que ele estava curando as pessoas contra a varíola, e o presidente de província falou assim, tem um tal de novo Messias dizendo que tem a cura contra a varíola, mas a gente tem que acreditar nos médicos. Mas é muito complexa essa questão dos curandeiros, porque a população, ela se sentia segura em procurar essas pessoas, então a gente não tem que ignorar essas questões também, né? Assim, a gente tem que ver esse movimento da história e da população perante a ciência do período e as medidas de saúde que aquelas pessoas procuravam. Então, eles procuravam as ervas, os chás, os curandeiros, né? Era aquela pessoa ali próxima, que morava próximo ao bairro, que tinha essa coisa da cura, do curandeiro, que foi uma coisa também que surgiu muito atualmente, né? As pessoas perguntando, eu estava assistindo uma entrevista ontem com o Drauzio Varela, as pessoas perguntando, e o zinco cura contra a Covid? A ivermectina, ou a cloroquina, essas coisas, elas são eficazes? Então, assim, essas perguntas, elas sempre estão aparecendo, né, na sociedade quando se trata de uma doença. Então, é muito interessante acompanhar esse processo histórico, né, das doenças. É muito interessante ver essas demandas, né, da população do período. É verdade. A gente, enquanto pesquisador, enquanto estudioso, não necessariamente do assunto, mas como nós estamos mergulhados na pandemia, então todos nós somos um pouco conhecedor da saúde, né? Dos problemas de saúde. Não, evidentemente, querendo ocupar espaço dos Sim, profissionais que trabalham nessa área, mas nós, enquanto cidadão e cidadã, nós temos por obrigação de buscar conhecer alternativas e ajudar não só a nós mesmos, mas a sociedade. A gente tem que buscar isso. alternativas. Então, nós temos que. Somos e estamos todos numa guerra. E é preciso que
que estejamos juntos para vencer essa batalha. Estamos concluindo o primeiro bloco da nossa entrevista sobre epidemias e políticas públicas no Brasil. E, em instante, estaremos com o nosso segundo bloco.